E logo em seguida nós vamos orar para receber o consagrado homem de Deus, que vai pregar a palavra nesta tarde e vai orar em favor de nós todos. Aqui no livro de Atos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, que diz assim: e ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Tem que crer. Crer e ter fé e ter obra. Porque a Bíblia diz que a fé também sem as obras não vale nada. Tá certo? Vamos assim colocar de pé para já assim orar para receber o consagrado homem de Deus, que vai trazer a mensagem desta tarde, vai orar em favor de nós todos. Fique ligado que Deus tem bênção para nós nessa tarde. Santíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento de oração, meu Pai, que nós entramos na tua presença. Vemos ao teu vaso, pastor, Pai, que estava ali da cidade de Onápolis, o evangelista. Ai, Jesus querido, vamos ao teu vaso poderosamente. Nosso irmão Tarcísio, meu Pai, que vai trazer a mensagem do Senhor nessa tarde e vai orar em favor de nós todos, meu Pai. Usa o teu servo na mensagem dos dons espirituais do Senhor, meu Pai. Usa o teu vaso, mais que o Senhor tem usado. Fala comigo e fala com a tua igreja nesta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Receba o consagrado homem de Deus com palma. Palma lá para Jesus, nós vamos palma. Eu cumprimento a igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu cumprimento a igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, é motivo de alegria. Estamos hoje encerrando, né? Hoje estamos no terceiro dia da campanha poderosa. Louvado seja Deus, escondido está em Deus, amém? Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu já quero aqui fazer um anúncio, amém? Quero anunciar aqui que semana que vem, louvado seja Deus, não está confirmado ainda, mas ela vai me confirmar nesse instante, estará ministrando a palavra de Deus, a serva do Senhor, a nossa irmã Lídia Omar, amém? Louvado seja Deus, vai pregar e orar por divina revelação, amém? E quero avisar os irmãos também que durante os domingos, né, na tarde da bênção, estará vindo vários pregadores ministrar a palavra de Deus aqui, amém? Glória a Deus. Quero trazer um aviso, né, do nosso pastor setorial, pastor Josimar, amém? Ele mandou avisar, louvado seja o nome do Senhor, e por ordem, né, dele, eu estarei aqui auxiliando o pastor Adilson, né? Ajudando o pastor Adilson aqui, louvado seja o nome do Senhor, aos domingos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, os irmãos que estiver precisando de uma visita, louvado seja Deus, evangelismo, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, evangelismos, né? Estejam anunciando, né? Juntamente com o pastor Adilson, pode chegar até a mim. O que os irmãos estiverem precisando, louvado seja Deus. Irmão, está precisando disso, daquilo, né? Louvado seja de um apoio, de um suporte. Para juntamente com eu, o pastor Adilson, né? Juntamente com a igreja, louvado seja Deus, estarmos realizando visitas, né? Glória a Deus. Que concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, os irmãos que souber de alguém que está enfermo, que está em casa, que já vai fazer algum tempo, que não está conseguindo mais a igreja, louvado seja Deus. Pode chegar até a nós e estar comunicando, louvado seja Deus, para nós estarmos visitando essas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, quando ele chamou os 12, né? Ele enviou de 2 em 2, e ali eles foram de casa em casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz também, em Atos 2, 42, que estavam todos ali, unânimes, louvado seja Deus, na comunhão e no partir do pão, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, creio eu que Deus, ele tem grandes projetos para realizar aqui nessa cidade e aqui neste lugar, e grande será o mover do Senhor que ele vai fazer através da sua vida, da nossa vida, amém? Louvado seja o nome
do Senhor, queridos e amados irmãos, sem perca de tempo, amém? Louvado seja Deus. Eu já quero entrar na palavra de Deus. E hoje Deus me deu uma palavra, estou sentindo aqui uma presença muito forte de Deus, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, amém? São Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 21, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Foi a palavra que Deus ele colocou no meu coração para ministrar. E creio eu, né? Que Deus não só colocou no meu coração, mas eu creio que Deus também tem colocado no coração de vários pregadores nos últimos dias, né? Para nós estarmos anunciando essa palavra, amém? Aqueles que tiver a Bíblia Sagrada, quem não tiver, acompanhe quem está com a Bíblia ao seu lado e abra em Lucas capítulo 21 e verso de número 5, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 21, versículo de número 5, louvado seja Deus, amém? A predição da destruição de Jerusalém e os tempos finais, amém? Louvado seja Deus. Lucas capítulo 21, versículo de número 5, louvado seja Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, amém? Quem encontrou a palavra diz amém. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, disse: quando essas coisas que vedes, quanto essas coisas em que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerras e de rumores, não vos assusteis, porque é nisto que aconteçam essas coisas primeiro, mas o fim não será logo. Então disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. É forte isso aqui, né? Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga, às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Versículo 25. Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. As graças a Deus que já nos deu vitória por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar nessa tarde. Exalte a Jesus com aquela linda e maravilhosa salva de palmas, que Ele é digno de toda a honra e é digno de toda a glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Essa palavra Deus já havia colocado no meu coração, apesar de que a volta de Jesus no livro de Lucas é uma passagem que
poucos pregadores param um pouco para ministrar a volta de Jesus no texto de Lucas. Louvado seja Deus. E por quê? O texto no capítulo 21, em que fala da volta de Jesus aqui, que é a mesma volta que é falado no Mateus 24 e também Marcos. Este texto aqui está mais explicado do que parece. Esse texto está mais explicado do que o texto do Mateus 24. No Mateus 24, quando nós lemos, já é um texto já empregado, é algo que todas as pessoas conhecem, é algo que é conforme a linguagem do que todos falam, de que Jesus está voltando e de que todos os sinais estão acontecendo. Mas quando você vai ler Mateus 24, você vai entender o porquê que está surgindo tanta coisa estranhosa sobre os céus do nosso planeta nesses dias atuais. Quem acompanha celular, quem acompanha redes sociais, sabe muito bem do que eu estou falando, acerca de sinais que estão aparecendo nas nuvens do céu, sinais que estão aparecendo na segunda dimensão do céu, chamado cosmos, aonde estão os planetas, aonde estão as constelações, aonde até mesmo os homens da ciência, homens como da NASA, não conseguem entender, estão todos com medo e assustados, sem saber o porquê de tudo isso. Enquanto isso, outros, a qual Deus já está revelando já o porquê de tudo que está acontecendo, Deus já está mostrando até mesmo para os homens que estão até mesmo fora do Evangelho, homens que até mesmo estão lá fora, Deus está permitindo através de descoberta, descobrir de que esses sinais está prenunciando de que algo está para se aproximar sobre os nossos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Algo está se aproximando da terra. Queridos, é algo preocupante para aqueles que estão se preparando para um dia morar no céu. É muito preocupante, sabe por quê? Porque agora sim estamos vendo uma realidade que está aparecendo a clara diante dos olhos da humanidade. E você sabia que hoje está mais fácil ser pregada a volta de Jesus do que antigamente? Porque antigamente não tinha tecnologia, antigamente não tinha celular, antigamente não tinha nada que pudesse comprovar, que pudesse mostrar, que pudesse até mesmo mostrar para que as pessoas vejam de que Jesus realmente está voltando. Antigamente era mais difícil as pessoas acreditar, porque antigamente apenas um pregador que assumia esse altar aqui, que pregava, que falava Jesus está voltando, os sinais vão acontecer, muitos ainda não acreditavam porque só estavam ouvindo. Tem pessoas que só acreditam se enxergar, tem pessoas que só acreditam se olhar para alguma coisa, se realmente ver. Aí o que Deus está fazendo agora? Deus permitiu com que o ser humano abrisse o seu conhecimento e a sua inteligência, e o ser humano agora criou algo chamado celular, este algo em que o inimigo tem usado para destruir, mas Deus foi lá, pegou este mesmo algo e agora está mostrando diante da mídia, diante da rede social, diante dos noticiários, os sinais que ninguém está conseguindo entender, os sinais em que pessoas estão assustadas, dizendo assim: o que realmente é isso? Por que o céu está desse jeito? Por que aparece um cometa dali e o cometa não cai na terra? O cometa está rodando no universo. Você sabia disso? Eu estava meditando sobre isso, e eu estava meditando nas escrituras, e Deus ele falou que antes da volta dele iria aparecer sinais no céu, e o povo, os discípulos perguntou dizendo: qual será o sinal da tua vinda? Qual será o sinal? Olha só que interessante. Aí Jesus olha para ele e fala assim: ei, meu filho, não é um só não, é vários. Era para você me perguntar vários. Quais são os sinais? Porque são tantos sinais. É cometa aparecendo aqui, é céu de uma cor ali, é
é sol desse jeito, é lua desse jeito, é tantos sinais que vai acontecer, é pessoas que vão andar na rua e vai desmaiar, vai cair, vai morrer do nada, ninguém vai entender, vai dizer por que fulano caiu na rua, fulano estava andando. O que é de pessoas que andam por aí hoje, nos dias atuais, parece que está bem, parece que está saudável, parece que está tão bem, mas do nada anda, começa a andar no meio da rua, do nada ele cai tudo no chão, ela cai tudo no chão. A Bíblia vai dizer em Lucas que pessoas vão desmaiar, não vai suportar a terrível situação que estará o nosso planeta nos dias que está para acontecer, nos dias que está para vir. Ou seja, é Jesus dizendo assim: aquele que não suportar tal situação vai desmaiar. Imagine o que está para vir. Se Jesus falou que pessoas não vai suportar, que vai chegar a desmaiar, imagine o que vai vir por aí. O que é que está para chegar sobre a terra? O que é que está para chegar sobre a humanidade? O que é que está se aproximando a cada dia? Agora Deus faz uma pergunta para mim, e agora Deus faz uma pergunta para você. Será que o seu corpo, as suas células, os seus nervos, a sua estrutura está preparado para suportar? A Bíblia diz assim, que será chamado princípio das dores. O que significa princípio das dores? Sabe o que é princípio das dores? Você sabia que nós já estamos sentindo um pouquinho dessa dor antes que Jesus volte? Nós estamos sentindo já. E para nós entendermos de que nós já estamos sentindo, de que Jesus está se aproximando, Ele está dizendo assim, ainda não é o fim. Ele está dizendo, ainda não é o fim do fim. É apenas o começo do fim. Ainda é o princípio. E o princípio das dores aqui, no texto em que nós acabamos de ler, Lucas está explicando de que uma das coisas que vai surgir, Jesus vai dizer assim, não vai ficar uma pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu vou mostrar para você qual foi o primeiro sinal do princípio das dores no mundo. A primeira tribulação na terra que antecede a volta de Cristo começou em Jerusalém. Começou por volta do ano 70 depois de Cristo. A Bíblia Sagrada vai dizer que os romanos invadiram Jerusalém e destruiu Jerusalém. E Jesus havia avisado eles sobre essa invasão, em que o Império Romano iria invadir Jerusalém, ia cercar por fora, ia derrubar os muros, ia queimar as casas, ia fazer a mesma coisa que Nabucodonosor fez lá nos tempos passados, na época do profeta Jeremias. Ele vai falar sobre algo terrível que viria, mas algo chama a minha atenção. Olha que interessante, Jesus vai dizer assim, vai vir uma perseguição. Ele vai dizer bem assim, não vai ficar uma pedra sobre pedra desse templo que seja derrubada. Os discípulos começam a ficar assustados. Eles já estão assustados, dizendo assim, então será uma coisa terrível? Será que vai ser o quê? Será que vai ser uma guerra de bomba? O que é que vai ser? O que vai causar a destruição desse templo? No verso 15 de Mateus, e aqui também Lucas, ele vai falar bem desse jeito. Ele vai dizer, aqueles que estiver na Judeia, fuja. Uma certa feita Jesus falou isso para alguém. Uma certa feita Jesus falou isso para um homem. Este homem simboliza a igreja de Cristo na terra. Um subiu e o outro ficou.
Havia 2 homens na terra chamados Elias e Eliseu. A Bíblia Sagrada vai dizer que uma certa feita, Elias, dos moradores de Gileade, apareceu do nada e começa a dizer assim: segundo a minha palavra não vai chover, o céu fechará e chuva não cairá. A Bíblia Sagrada vai dizer que o céu fechou. E agora Elias, alegre pela oração que ele fez, não foi uma profecia, foi uma oração que ele fez. Deus agora chega para Elias e fala assim: eu poderia ter falado primeiro, mas como foi sua oração, não ia precisar nem sequer eu falar, porque parece que você já estava sentindo o que eu estava sentindo. Aquele que é do arrebatamento, ele tem o mesmo sentimento que Deus tem. Olha que interessante, Deus agora chega para ele e fala assim: fuja, vai se esconder, porque Acabe vai procurar a tua vida para tirar você. Você não é da morte, você é do arrebatamento. Você não é da morte, você é a igreja que vai subir no arrebatamento. Aqueles que é guardado por Deus é guardados para o arrebatamento. Aqueles que é escondido por Deus é escondido para o arrebatamento. Aqueles que é escondido, protegido, guardado por Deus, em todo tempo Deus guarda, em todo tempo Deus protege, em todo tempo Deus livra, até chegar o dia que Deus vai fazer com ele, vai fazer com ela, que nem fez com Moisés. A Bíblia Sagrada vai dizer: e Moisés morreu, mas ninguém sabe o lugar da sua sepultura. A Bíblia vai dizer que houve uma guerra, Miguel contra Satanás. Satanás queria o corpo de Moisés, e até hoje não sabe o corpo de Moisés, porque Moisés tinha um dono. Moisés era guardado por Deus. Quem é guardado por Deus não é achado pelo diabo. Quem é guardado por Deus não é achado pelo inimigo, porque para ser guardado por Deus, primeiro é preciso estar no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, nada acontece com você. Eu vou provar para você que nada acontece. A Bíblia vai dizer: havia no campo de batalha, no campo de guerra, havia 2 reis, um era temente, o outro não era. O primeiro se chamava Josafá, o segundo se chamava Acabe. A Bíblia vai dizer que ele se vestiu igual a Josafá. Ele vai dizer: vamos nós dois, porque quando a flecha pegar, vai pegar em você e não em mim. Olha que interessante, ele foi para a guerra juntamente com Josafá, mas quem desafiava não era Josafá, quem desafiava era ele, quem bateu de frente foi ele. A Bíblia vai dizer que ele estava protegido pela roupa, mas ele não estava protegido por Deus. Ele estava guardado pela capa, mas ele não estava guardado pela presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer que o lugar em que Acabe entrou era um campo de treinamento de guerra contra o inimigo. A Bíblia vai dizer, oh glória, que quando ele está se aproximando, ele vai desafiar, ele vai dar uma de valentão diante do inimigo. E sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que no meio do treinamento, alguém errou a flecha, alguém veio de acertar, errou a flecha. É no campo de treinamento, é flecha para todo lado, é arco para todo lado, é lança para todo lado. A Bíblia vai dizer que alguém artesou o arco, a flecha, em sua simplicidade. E a Bíblia vai dizer que a flecha pegou no coração de Acabe, e Acabe morreu no carro, porque não estava guardado pela presença. Mas Josafá também estava lá, Josafá também estava no lado. Um não tinha presença, mas o outro tinha. Um não estava na presença, mas o outro estava. O que estava na presença, a flecha não pegou. O que estava na presença, o arco não pegou. O que estava na presença, o fogo não queimou, não matou, não morreu, não perdeu a guerra, não perdeu a batalha, porque estava guardado pela presença, estava no centro da presença, estava no centro da vontade de Deus. Maravilha, meu Pai, glória a Deus. Aqueles que tiverem na presença de Deus, que guardam a palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo
tentação está aí. E a Bíblia Sagrada vai dizer que vai chegar um dia que vai chegar a tentação sobre o mundo. E quando essa tentação chegar, vai atormentar aqueles que habitam na terra. Você já parou para imaginar que tentação será essa? Quer um exemplo disso? Você sabia que aqueles que tiver guardando a palavra de Deus, a presença de Deus vai guardar ele, vai guardar ela de uma forma tão tremenda que ele não vai passar pela tentação que está passando sobre a terra. Queridos irmãos, se nós meditarmos um pouco na volta de Jesus, nós vamos descobrir. Por que eu estou falando isso? Ah, Lucas, por que você está falando isso? Sabe por quê? Porque não adianta eu chegar para você aqui e mostrar para você uma realidade que não existe. Eu não posso chegar aqui e mostrar para você algo que não vai acontecer, que já aconteceu. Nós não estamos mais na era do começo do mundo. Nós não estamos mais na era do Gênesis, do Êxodo, do Levítico. Já estamos na era do Apocalipse. Glória a Deus. Deus E o que João falou em Apocalipse está acontecendo de forma real. Real. Sabe por quê? Você sabe que hoje está mais fácil acontecer uma guerra de acabar com o mundo inteiro do que no passado. No passado os homens preparavam a flecha, o arco, a lança, não tinha tanta tecnologia. Na época da Primeira Guerra Mundial não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Na época da Segunda Guerra Mundial não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Hoje está mais fácil para um tirar a vida do outro. Por um estralar de dedos, por fração de segundos. Está muito fácil. Porque Jesus ele vai dizer bem assim, ó, quem estiver na Judéia, fuja. Por que Jesus nesse dia se desesperou? Por que Jesus se preocupou com a igreja dele? Jesus falava de algo que viria, que a igreja iria ver, que a igreja iria passar por perto, algo que virá. Quem estiver na Judéia, fuja. Aquele que estiver em cima do telhado, quando falava em cima do telhado, está falando ali de casa de 2 andares. Quem estiver em cima de uma casa, dentro de outra, não desça na escada de baixo, para pegar as roupas embaixo. Quem estiver no campo, fique lá no campo. Não pode voltar para a cidade. Será uma guerra civil. Pegou aí ou não? Glória a Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Está acontecendo isso hoje ou não está? Olha para a nossa cidade. Olha para o Brasil. Olha para os estados. Será que o que Jesus falou está acontecendo ou não está? Quem estiver na zona rural não vai para a cidade. Olha só o que Jesus falou. Jesus estava falando de uma guerra que ia começar de dentro para fora. O fim dos tempos começa de uma cidade para uma nação. Olha só como é que Jesus estava falando que o mundo iria acabar. Quem estiver na zona rural não vai para a cidade. Quem estiver no moinho será levado um e o outro vai ficar.
Porque vai haver aflição como nunca houve desde o começo do mundo. E nem tampouco haverá tal aflição como essa. Ai das grávidas e das que estão amamentando nesse dia. Sabe por quê? Porque quem está grávido não pode correr como você corre. Você sabe do que Jesus estava falando também? Está pronto para saber? Ai das grávidas. Você sabe de que Jesus está falando? Ai da geração que virá. Você sabe o que me preocupa hoje? Qual será o amanhã em que minha filha vai ver? Qual será o amanhã em que os seus filhos verão? Qual será o futuro que eles vão ver amanhã? Daqui a 5 anos? Como é que vai ser? Daqui a 10 anos? Olha como é que está o mundo! Imagina como é que vai ser tudo no futuro. Aí Jesus está dizendo, ai das grávidas, mas não em questão das grávidas. E ai das que amamentam. Tanto aquele que vai nascer como aquele que nasceu. Não vai deixar de enfrentar o que vai vir. Você quer ter família? Quer ter um futuro? Você quer que a sua família permaneça de pé? Você quer ter um futuro feliz? Eu vou te falar qual é o lugar que você tem que ter o seu futuro. Você tem que ter o seu futuro aqui dentro da presença de Deus. Aleluia, Deus. Porque na hora que vier a guerra, a perseguição, a coisa terrível que virá, você está na presença de Deus. Você está guardado pela sombra do Espírito Santo de Deus. A bala perdida não vai te pegar. O diabo não vai te pegar. Não vai tocar em quem você ama. Não vai tocar na tua casa e nem na tua família. Isso dependerá se você permanecer. Quem tiver na arca não será atingido pela chuva. Quem tiver guardado na arca, Glória a Deus. a chuva não vai levar. Está muito difícil ficar nessa arca aqui. Está abafado. Está calor. Está muita pressão. Eu vou colocar a cabeça na janela um pouco para refrescar. E aí o Espírito Santo vem como pomba, assim como veio lá nos dias de Noé. Aí te traz um ramo de oliveira, um ramo chamado visão espiritual. Aí você coloca a cabeça na janela e começa a olhar bebês boiando em cima da água, idosos boiando em cima da água, pessoas doentes em cima da água, tudo morto. Aí você olha e vê que lá fora está mais morte do que dentro da arca. Não, aqui dentro não tem nenhum morto. Graças a Deus está tudo bem aqui. Então não vou lá para fora não. Se eu pular lá fora, eu sou mais um. A pergunta que Deus faz para ti nessa noite é: você é mais um lá fora? Ou você será mais um aqui dentro? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se você for mais um aqui dentro, você é mais um com vida. Você é mais um escapado. Você é mais um que vai contar o livramento amanhã, semana que vem, dizer assim: não aconteceu comigo. Graças a Deus eu recebi o livramento. Eu só machuquei um dedo do pé aqui, da mão aqui, mas a minha vida está intacta. Eu estou vivo! Eu estou de pé! Eu estou na presença de Deus! Glória a Deus. Dias virão. Aí Jesus vai falar assim, ó: o mar vai se branir. Olha só o que ele falou em Lucas.
Pessoas vão correr desesperadas de um lado para o outro por conta do bramido do mar. Sabe o que ele está falando? Está dizendo que a natureza vai ficar mais revoltada. A cada dia que o pecado vai se multiplicando e as profecias vai se aproximando, a ciência vai multiplicando. Então, quando a ciência se multiplica, as placas tectônicas que estão debaixo da terra, elas se multiplicam também. As químicas, os agrotóxicos, tudo vai se multiplicando. Tudo vai se multiplicando. Aí sabe o que acontece? O mar começa a se revoltar, porque o homem está fazendo tanta guerra no mundo, que o sol está ficando mais quente. A temperatura do nosso planeta está ficando estranha a cada ano que se passa. Gradativamente a temperatura vai mudando. Os homens vão fazendo guerras. O clima do planeta Terra vai mudando. Sabe o que acontece? Você começa a andar na Terra como se você estivesse andando tonto, zonzo, como se a Terra estivesse tremendo. Sabe como? As pessoas começam a desmaiar na rua. O mar começa a ficar bravo. O mar começa a engolir casas. Começa a engolir cidades. Começa a destruir cidades. E o ser humano está desesperado, porque a cada ano que se passa, a cada mês, a cada semana, é uma novidade nas notícias. Cidade foi destruída, país foi destruído. Olha o que aconteceu no Paraná. Jesus. Olha só o que está acontecendo no mundo. É a realidade que nós estamos enfrentando. É a realidade que nós estamos vendo. A realidade das coisas que está acontecendo. Aleluia. E você sabia que Deus agora, Ele está mais falando através do que está lá fora, do que o que está aqui dentro? Sabe por quê? Porque aqui você só escuta uma pregação de 30 minutos, de 1 hora. Mas quando você vai sair para entrar na sua casa hoje, quando você pegar na rede social, você olha as notícias 24 horas e você vê o quanto o evangelho está sendo pregado 24 horas através da natureza aí fora. Aí vai chegar um dia que alguém vai dizer assim: meu Senhor, eu não sabia. Aí Deus vai dizer assim: eu usei a terra para falar para você, eu usei o vulcão, eu usei as leis, eu usei os sinais para mostrar para você que eu estou voltando, de que Jesus está voltando. Aleluia. Olha que interessante, queridos, para nós concluir. Jesus vai dizer assim: ó, tudo será derrubado aqui. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Agora vamos entrar em algo aqui forte. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 5 diz assim, ó: João viu a visão de 4 cavalos galopando sobre a terra, sobre o planeta Terra. 4 cavalos. O primeiro cavalo, o que está sentado nele, usa uma coroa e veio para vencer. Porém, nas suas mãos não tem flecha, não tem espada. Sabe o que é que tem? Um arco. Isso aqui é forte, o que eu vou falar. Quando Jesus apareceu para Noé e falou assim: o meu concerto eu tenho feito contigo. Qual foi o sinal do concerto? Foi uma aliança, foi um arco. Glória a Deus. E por que que ele viu arco? Por que que ele viu um arco? Por que que não tinha uma flecha? Porque flecha tem a ver com guerra, mas arco tem a ver com aliança.
Aleluia, Deus. Glória a Deus. Esse homem que está sentado no cavalo branco, usando um arco na mão, ele não é Jesus. Esse homem que está sentado no cavalo, cujo cavalo é o cavalo branco, ele virá para fazer uma aliança de paz mundial. É por isso que ele está segurando um arco na mão, porque ele virá para fazer uma aliança. Ele vai acabar com a guerra e vai fazer com que as nações andem em paz, de um o outro. Mas olha que interessante, ele não usa flecha para acabar com a guerra, ele usa um arco para acabar com a guerra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa guerra será uma guerra silenciosa, não será uma guerra que vai trazer guerra, será uma guerra espiritual, uma guerra de mentira, de aliança e de uma falsa paz. E aí sabe o que vai acontecer agora? Depois dessa aliança, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 1: e quando ouvires falar que haverá paz, que há paz e segurança, haverá uma repentina destruição. Aleluia. Porque depois do cavalo branco vai vir um cavalo vermelho, e o que está sentado no cavalo, ele tem uma espada na mão, e ele tem nome guerra. E você sabia que o que traz guerra hoje no mundo se chama aliança? É por isso que estão querendo uma paz mundial. Quem acompanha a notícia sabe disso. Estão querendo paz. Porém, essa paz vai trazer uma guerra de extermínio mundial. Uma guerra que vai matar muitos. Uma guerra que já está acontecendo, porque a guerra, ela não está na mente. Você sabia disso? Aleluia. A guerra está no sangue. A guerra não começa na mente, começa no sangue. A guerra começa em uma linhagem. A guerra começa de famílias. Famílias brigando, sabe? Isso é guerra. Mas aí a Bíblia vai dizer também, ó: e ouvireis de guerras, e não ficais assustados, porque isso é lícito que venha. Mas ainda não é o fim. Aí ele vai falar, ó: depois da guerra vai haver fome, vai haver terremoto, vai haver pestes. Eu estou falando de 4 cavalos ali em Apocalipse. Mas eu vou te falar uma coisa, ó. A Bíblia diz em Apocalipse assim, ó: sobre o cavalo preto, que segura uma balança, simbolizando a justiça. Mas a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 5, que o mistério da injustiça vai operar na terra. É o que você está vendo aí acontecer. Mas olha que interessante, virá o cavalo amarelo, e a Bíblia vai dizer, ó, que o que vem acompanhado com ele se chamava inferno. É pesado, mas eu vou falar aqui, ó. Tudo que o diabo está fazendo é o que as profecias estão mostrando. O cavalo branco já está acontecendo. A guerra do cavalo vermelho já está acontecendo. A fome já está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Ai, não está físico. Mostra para mim aonde é que está a fome. Psicologicamente falando, a fome não simboliza a presença. Você sabia que a fome simboliza a ausência? Você sabia que quando a Bíblia fala de fome, está
está falando de algo espiritual, não está falando somente de algo presente, está falando de algo ausente. Por que a fome ela é preta? Porque o preto simboliza o vazio, simboliza a ausência. Sabe o que simboliza? Quando você chega em uma prateleira no supermercado e procura o alimento e não está lá, é porque a fome está lá. Você procura uma conta bancária e não tem dinheiro, a fome econômica está lá. Você vai procurar no banco e não tem, a fome está lá. Você vai procurar emprego e não tem, a fome está lá. Verdade. Quer ver outra pior? Você sabia que a fome está acontecendo no mundo de várias formas? Na África é a falta de alimento, é a falta de economia. No Iraque, no Bagdá, no Irã, é a guerra que aconteceu lá. E as crianças sem a sua família, a fome está lá. E no Brasil? Você acha que a fome está como aqui? O Brasil é um dos maiores produtores de alimento. O Brasil se tornou um dos maiores países ricos em produção de terra e de alimento. É um país rico de belezas naturais. Tem alimento, mas não tem dinheiro. Eu vou te falar outra pior. Existem coisas ainda pior que está acontecendo nesse mundo, pior do que dinheiro, pior do que falta de dinheiro, pior do que falta de emprego, pior do que tudo isso. E eu vou te falar agora. Você sabia que uma pessoa vazia por dentro é uma pessoa com fome de Deus? Aleluia. Você sabia que uma pessoa que está vazia de Deus, essa pessoa também está vazia de alma? E eu vou provar para você que essa pessoa está com fome. Não fome de comida, nem de bebida, nem de dinheiro. Tem pessoas que estão tão vazio por dentro, está tão vazio, que elas vão para a beira de um bar e bebem, para ver se tenta preencher o vazio que está dentro dele. Eu não falo de algo dentro do corpo, eu falo de mente. Porque uma pessoa que está sem alma, ele está com a mente vazia. Não tem dinheiro, não tem emprego, não tem abraço das pessoas, nem amor. Aí essa pessoa vai tentar preencher a mente, achando que está preenchendo por dentro. Ele preenche de algo que o dinheiro acaba. E ele vai consumindo. Ah, não deu certo não, eu vou tentar outra coisa. E ele vai consumindo, e não enche. Aí eu vou tentar outra coisa, e também não dá certo. Sabe por quê? Porque a fome está percorrendo a terra. Sabia disso? Você sabia que tem pessoas que neste momento está com a corda no pescoço para tirar a própria vida? Tem pessoas que estão em beira de se jogar debaixo da ponte nesse momento agora. Tem pessoas que estão, outros se prostituindo, outros estão se acabando de todo jeito. Porque a fome está galopando na terra. E essa fome vai trazer uma destruição final. É aqui que me traz a preocupação para mim, que enxerga o mundo no mundo espiritual. Aqui que está a preocupação de Deus para a tua vida. Ei! Você não pode passar por esses cavaleiros. Você só tem que passar por um que virá. Esse está no capítulo 19 de Apocalipse. Ele virá sentado em um cavalo branco e resplandecente. As suas vestes resplandecentes, a sua coroa de ouro sobre a sua cabeça. Na testa está escrito o nome, a palavra de Deus. Mas na sua coxa está escrito um nome.
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não haverá uma falsa paz com ele, não haverá guerra com ele, não haverá fome, não haverá morte e não haverá inferno, porque ele não virá para trazer falsa paz, ele não virá para trazer morte, ele não virá para trazer fome, ele não virá para trazer guerra, ele não virá para trazer inferno, ele veio para dar vida e vida com abundância. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, está dizendo assim: ei, desse jeito você não vai se salvar. Aleluia. Você que está longe de Deus nessa noite, a palavra de Deus está dizendo assim, ó. O rico estava lá e falou bem assim, ó: tenho tudo para minha alma aqui, comida, alimento, tenho tudo. Mas aí a Bíblia vai dizer que ele ouviu uma voz. Sabia que tem pessoas que não dormem à noite? Sabia que tem pessoas que têm tudo, tem amigos, tem tudo, mas não dormem à noite? Aquela voz que chega para ele é o que chegou para o rico: louco, porque essa noite vão pedir a tua alma. O que é que você tem preparado? O que você tem para dar? Será que estava falando de que ali para ele? Imagine alguém que estava falando sozinho. Imagine alguém que já estava louco, já estava doido, já estava com problema de mente. Ele não tinha mais alma dentro dele. Aí Jesus vai falar assim, ó, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O diabo, você sabia disso? Quando Satanás não mata, existe uma coisa que o diabo faz primeiro, antes de matar uma pessoa e levar para o inferno. E eu não sei porque Deus está mandando falar isso aqui. Existe uma coisa que o diabo faz antes de matar e levar para o inferno. Sabe o que é? A Bíblia diz assim, ó, que primeiro ele rouba a alma e depois ele destrói o espírito. Você sabe o que é destruir o espírito? É uma pessoa que tem a mesa cheia de alimento, mas ele é doente. O médico deu poucos dias de vida para ele. Ele não come. Imagine alguém que está sentado na mesa, olha para a comida e vê um monte de bicho, que já perdeu a mente. Satanás roubou a mente dele. Imagine alguém que tem uma boa cama, confortável, e vai deitar à noite, sem alma. O espírito está destruído. Sabe o que acontece? Ele começa a ver coisas. Ele começa a ver coisas em cima da casa. Ele não consegue dormir. Tem pessoas que têm uma casa bonita, mas não fica dentro da casa. O diabo mora lá. O diabo que destruiu o espírito e roubou a alma dele mora lá. E fala bem assim: eu fico aqui e você sai. Aí tem pessoas que não ficam na casa, porque o diabo já destruiu o espírito dele. O espírito do homem foi destruído. Aí ele fica andarilho, não dorme à noite mais. Você quer uma prova disso? Zaqueu. E eu vou te falar a resposta por que Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Você sabia que Zaqueu era um homem feliz? Ele não era feliz. Satanás morava na casa dele. Satanás falava assim, ó: você não entra aqui, porque essa casa você conseguiu roubando dos outros. Eu fiz você roubar, eu fiz você tomar dos outros. Imagina o diabo como acusador chegar e dizer: você não entra aqui. E aí ele tinha que subir em uma árvore. Olha como é que era a vida de um homem. Aí Jesus olha
meu. Eu consegui roubando dos outros. Não é meu, Senhor. Você acha que alguém que está vivendo desse jeito, você acha que ele vai ter paz à noite? Os demônios vão falar assim: você fez, eu fiz isso com você, eu vou acabar com você, eu vou matar, eu vou te levar para o inferno, você não tem salvação. Deus está falando contigo nessa noite, dizendo assim: ei, não olhe para isso, para de ouvir o diabo e obedeça a voz de Deus. Você não é um derrotado, você é um vitorioso, você é alguém que vai se levantar um dia, que vai se colocar de pé um dia e vai triunfar na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque quem tem a presença de Deus, Aleluia, Jesus. é aquela pessoa que vai chegar em casa hoje e vai dizer assim: o mundo pode estar em guerra, o mundo pode estar acabando, o teto pode até desabar, o chão pode cair, mas eu vou dormir tranquilo. Deus vai te dar uma paz, Deus vai te dar uma noite de alegria hoje. E quando você deitar para dormir, pode estar tendo terremoto, pode ter terremoto, pode ter trovoada, relâmpago, raio. Aí alguém vai dizer assim: caiu tudo. Aí você vai dizer: eu estou tranquilo, eu dormi bem, eu acordei bem, eu deitei, eu dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou e Ele me pôs de pé. Assim vai acontecer na tua vida e na tua casa. Quem está na presença de Deus, pode vir tudo que vier, mas você que está na presença de Deus, você não será atingido, não. Aleluia. Porque você está guardado pela presença de Deus. Quem está guardado pela presença de Deus, o mal não toca. Quem está guardado pela presença de Deus, carrega a sombra de Deus junto. Você que está afastado da igreja, Deus está falando assim, ó. Deus está dizendo: ei, bate no peito. Ah, eu sou escolhido, por isso que não aconteceu nada comigo, não. Não aconteceu nada com você, foi porque alguém fez sombra na tua cabeça. Pegou aí ou não? Alguém fez a sombra do Espírito Santo. A mesma sombra que desceu em Maria, diz assim, ó: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra te cobrirá e te guardará. Aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra de Deus, do Onipotente, te fará descansar. Exalta Jesus, compartilhe essa noite. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus, que já nos deu vitória, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Aqui tem duas pessoas assim, ó, que Deus vai repreender agora aqui, o demônio da destruição. O demônio da destruição que foi enviado para a tua casa, o mesmo demônio que coloca fogo numa casa, o mesmo demônio que usa alguém para queimar um carro, o mesmo demônio que usa, é o mesmo demônio que queria tirar a vida de 3 pessoas da família dessas 2 pessoas. Esse demônio da destruição. Sabe qual é o demônio da destruição? Eu vou falar baixinho aqui. Eu poderia não falar isso, mas Deus me deu uma revelação esse dia. Eu vou falar isso aqui. O que aconteceu no Rio de Janeiro, Deus me mostrou 1 ano antes a data e o mês do que aconteceu. Sabe por que aconteceu naquela data? O Senhor me falou assim: olha a data do que aconteceu. Eu olhei para a data e olhei para a situação dos mortos. O Senhor me falou assim: filho, isso não foi morte, isso foi um ritual de sacrifício para Satanás.
Tem pessoas que estão na bruxaria fazendo obra do diabo. O Senhor me falou assim, ó, veja como é que está a situação dos corpos, olha como é que está estraçalhado. O Senhor me falou assim, é veículo a Satanás para tentar calar. Eu senti um arrepio, irmão, que aconteceu comigo nesse dia. Eu fui para a igreja à noite, pastor, eu cheguei na igreja à noite, eu ia abrir o culto, e a minha oração sofreu de misericórdia a Deus pela minha filha. Misericórdia a Deus pelos nossos filhos. Misericórdia a Deus por nós cristãos, do que está para vir sobre o Brasil e sobre o mundo. O que o diabo estava armando, Deus mostrava. Eu comecei a orar naquele dia no púlpito. Eu falei, Deus, guarda todos nós. Quebra essa obra do diabo. Quebra esse laço que o diabo armou para o país, para a nossa nação. Glória a Deus. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, está dizendo, ei, Aleluia. eu estou te chamando. Cadê essas duas pessoas da revelação que Deus revela aqui? Cadê? Pois Deus vai repreender agora, viu? Porque o diabo não vai destruir. O que Satanás estava querendo fazer era algo que não ia deixar a irmã dormir à noite, de tanto olhar para a situação. Satanás está querendo acabar com nossa joia. O demônio da destruição, você sabe o que ele está fazendo nos últimos dias? Ele não está matando, ele está estraçalhando, ele está arrancando a carne do corpo, ele está arrancando a cabeça, ele está queimando. Glória a Deus. Aleluia. Deus não te chamou para ser queimado, Deus te chamou para queimar o diabo. Queimar o diabo. Aleluia. Falta alguma pessoa aqui que é a vitória? Deus te chamou para queimar o diabo. Deus vai quebrar essa maldição. E através de ti, eu vou guardar até os vizinhos que estão na rua, até aqueles que estão ali dentro. Eu vou guardar tudo. Ai, assunta. Tem três mães aqui, que diz o Senhor assim, ó, eu guardo. Eu não vou deixar o diabo destruir. Glória. Cadê? 3 pessoas. Toma posse. Falta 2. Toma posse. Toma posse. Chama a Aleluia, Jesus. Deus. Pastor Adilson, levanta a mão. Louvado seja Deus. O que Satanás estava armando para mexer com toda a tua família, Deus está falando que Ele está quebrando tudo que o diabo armou contra a tua família. Ele visita a tua esposa agora. Ele quebra o laço. Ele quebra. Aleluia. Meu Deus, tem alguém nessa noite aqui que Deus está falando contigo, é uma pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Deus não está mandando falar contigo, ei. Deus está mandando falar com o teu coração. Aleluia. Deus está chamando o teu coração. Deus está dizendo, ei, você só está vivo. 1000 caiu ao teu lado, por terra e foi sepultado. 10.000 foi tudo atingido. E você acha que você está de pé ainda por quê? Aleluia, Jesus. 1000 caiu na mira. 10.000 à tua direita. Está no Salmo 91. O irmão foi levar a Bíblia para o culto. Aconteceu uma situação lá. E ele não foi atingido. Sabe por quê? Porque estava no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque Deus, quando Ele te ama, Ele vela para cumprir a promessa de Deus. Exalta Jesus com palmas. Tem 4 pessoas aqui que Deus está dizendo assim, ó, Deus maravilhoso, aleluia. eu vou te usar esses dias Glória a Deus. com
com uma palavra. Uma palavra, apenas uma simples palavra. E o Deus está falando assim, ó, eu vou te usar só de uma palavra simples. A pessoa vai até achar lá engraçado, mas essa palavra vai martelar essa pessoa dentro da tua casa, na tua família. Cadê essas 4 pessoas? Toma posse, ele vai te usar em uma simples palavra. Toma posse. Falta 2. Toma posse. Falta uma pessoa. Toma posse. Exalta Jesus. Louvado seja Deus, amém? Que Deus abençoe. Louvado seja Deus, essa pessoa que Deus revelou. Deus não me permite fazer você levantar a mão. Deus mandou deixar essa palavra para o teu coração. Aleluia, Jesus. Faça o que o Espírito de Deus aqui nessa noite te ama em fazer. Ele te ama. Sabe por que você não foi atingido? Porque Deus, ele te abraçou nesse dia. Aí Deus te abraçou. A bala não pegou em tu. O mal não pegou em tu, porque Deus te abraçou. Aleluia. Isso aqui é forte. Aleluia, Jesus. Nem as pessoas que estavam perto de você te deu um abraço como esse que Deus te deu nesse dia. E Deus está falando assim, ó, fui eu que te abracei neste dia e não aconteceu nada contra ti. Exalta Jesus com palavras. Deus está falando contigo assim, ó, você vai voltar para a tua casa e não vai acontecer o mal que aquela pessoa falou que ia amar em fazer contra a tua casa. Para saber que é contigo. Alguém estava armando queimar o lugar que você mora com você dentro. Meu Deus. O varão é na porta aí, ó. Na volta estava armado contra ti. Contra o seu veículo. Contra a sua luta. Um assalto na estrada. Mas Deus agora te dá o livramento e Ele guarda o teu automóvel e guarda vocês tudo junto e livra do mal. Cadê você que ouviu a palavra de Deus? Ei, você que ouviu a palavra, o Espírito Santo de Deus te chama, Ele, você é ovelha. Ah, mas eu saí da igreja, olha como é que eu estou. Você é ovelha. Quem disse que saiu do curral, virou bode? Ei, você é ovelha. Ah, mas na arca tem luz, tem leão, tem tudo lá. Eu não vou ficar lá. Você é ovelha. Você tem que estar lá também. Você tem que ser a diferença. Na verdade, você é. Você não deixou de ser, você é. Para de ouvir o diabo dizer que você não é. Para de ouvir o diabo dizer que você não tem salvação. Para de ouvir o diabo dizer que você não vai para o céu. Para de ouvir o diabo falando no teu ouvido que você não vai viver, não vai passar desse ano com vida e nem para o céu vai. Aleluia, meu Deus. Deixa de ouvir o diabo, não ouve ele hoje mais. Ouve positivo. Pensa positivo. Cadê você? Vem aqui na frente. Levanta a tua mão. Porque você é um dos 10 que voltou com vida para agradecer a Deus. Os 9 não voltou porque não voltou com vida. Mas você está vivo e está aqui nessa noite. Cadê você? Cadê você que está afastado? Volta aqui para Jesus. Se aproxima. Tem alguém afastado de Jesus? Louvado seja Deus. Tem alguém longe de Jesus?
Louvado seja Deus. Você que está longe de Deus, levante a sua mão. Se tem alguém afastado, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem ninguém, louvado seja Deus. O varão que está aí no canto, louvado seja Deus. Varão de Deus, louvado seja Deus. Você sabe qual é o seu chamado? Está pronto para saber o seu chamado? Eu vejo você tocando instrumento nesse lado aqui, ó. O seu chamado vai começar desse jeito. Até hoje você não sabia qual era o seu chamado, mas Deus, Ele mandou falar o teu chamado. Glória a Deus. E não se preocupe com o teu chamado, porque o seu chamado vai vir até você. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Mas eu não vou insistir, amém? Se o irmão querer aceitar Jesus, vem aqui na frente, levante a mão. Louvado seja Deus. Quer aceitar Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Exalte a Jesus com palmas. Amém, queridos? Pega a sua oferta nessa noite. Você que trouxe a sua oferta. Louvado seja Deus. Hoje é o encerramento da campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje é o encerramento. Mas eu vou continuar acompanhando aqui, né? Aos domingos. E vai estar vindo aqui vários homens de Deus pregando a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Semana que vem, louvado seja Deus. Creio eu, a serva do Senhor estará ministrando a palavra de Deus. Amém? Pega a sua oferta, você que trouxe a sua oferta, louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, Senhor meu Deus, maravilhoso, eterno Pai. Eu quero apresentar o dizimista fiel da tua casa. Eu quero apresentar todos os dizimistas fiel, ofertante da tua casa, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, venha guardar, venha proteger, venha livrar de